E aí, galera, tudo bem? Por um acaso, tu já ouviu falar de As Bestas? Estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Es una historia preciosa. Pois é, gente, pra quem não sabe, esse filme chamado As Bestas é um filme que foi produzido lá em 2022, com direção do Rodrigo Sorogoyen, que é um cara que já tinha sido reconhecido no Oscar, na categoria de curta-metragem em um outro momento. E é um filme que está chegando agora no Brasil, né? Ele chega essa semana, chega hoje, né? No dia que a gente está publicando esse vídeo, dia 25, após aí 2 anos, né? Porque ele é de 2022, como a gente estava falando. É um filme que acompanha a história de um casal chamado Antoine e Olga, um casal francês que mora na Galiza, e lá da Espanha, e tem uma fazenda, e tem toda a história deles, assim. O que que eu vou dizer, assim, tem um filme que a gente olhou, e que eu até trouxe para vocês no ano passado, que, se não me falha a memória, é O Último Ônibus. É um filme que não tinha tanta ação, era uma acompanhando a viagem de um senhorzinho para cumprir uma missão que ele tinha. Eu não vou entrar muito no tema do filme para não dar spoiler desse outro, né? E ele foi um filme que me prendeu, sabe? Tipo, eu olhei o filme todo, o filme é um filme. Não lembro se ele era muito longo, mas é um filme que ele era simples, sem muita ação, mas a história era tão cativante que acabava te prendendo. Em As Bestas a gente tem isso. O filme é um pouco mais longo, ele tem 2 horas e 15. Ele é um filme muito baseado em diálogo, tem poucas cenas de ação, mas acompanha esse cara, o Antônio, que é um cara que é um fazendeiro, que tem uma produção de tomate, que trabalha na feira e tudo mais. eh, e ele é contra a instalação de um parque eólico na cidade. E com isso ele acabou comprando briga com alguns vizinhos. E essas brigas vão fazendo com que consequências existam. De novo, eu não quero entrar em spoiler do filme, mas eu preciso dizer que esse filme, assim, ó, não tem, por mais que ele não seja um filme com ação, um filme frenético, muito pelo contrário, ele tem uma história linear e calma. Poderia daqui a pouco ser mais rápido o filme. Existem cenas que daqui a pouco são desnecessárias, aí podemos entrar no mérito da edição do filme. Mas o fato é, ele te prende o tempo todo. Tu quer saber o que vai acontecer. Algumas coisas tu vai pegando, algumas pistas, tu começa a desconfiar do que pode acontecer, mas a gente fica na curiosidade, o que que vai acontecer? Que ele começa a brigar com esses dois irmãos, e daí fica ele filmando os irmãos ameaçando eles, os irmãos ameaçando, eles brigando. Aonde é que isso vai levar? Ali pelo terceiro ato do filme, a gente tem algo que me surpreende muito, eu não vou entrar em spoiler, mas que tu tem que prestar atenção, porque ele tem uma passagem de tempo de 1 ano, e a gente se liga pelo corte do cabelo da mulher dele, da Olga, se liga por algumas outras questões de envelhecer personagem, do que de fato acredito 1 ano depois. Não, não, isso não acontece. Mas assim, ele com certeza é um filme que ele, assim como o outro filme que a gente trouxe essa semana, né, é um filme que deve ser do circuito menor, um filme espanhol, que saiu lá em 2022 e agora está chegando aqui no Brasil, mas um filme que vale a pena ser assistido. Eu acredito que sempre todo filme vale a pena ser assistido, porque todo filme tem um público, obviamente. Mas esse filme, ele. Tomara que ele ganhe sala de cinema aqui, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Alvorada, mas aqui do lado. A gente não tem cinema em Alvorada. Mas que a gente consiga fazer esse desenvolvimento, porque esse filme é um filme que merece ser visto. Ele tem uma história muito cativante, os atores são muito bons, a direção, a história é muito boa. Eu gostei muito da direção desse cara, do Rodrigo, que é um cara que já tinha sido indicado para o Oscar de curta-metragem em 2020, se não me falha a memória. Então, pô, eu acho que é um filme que, por mais que ele seja simples na narrativa dele, uma disputa de vizinhos sobre uma ideia, ele tem muitas camadas e é um filme que, por mais que, como eu disse, não é um filme de ação e tudo mais, ele prende o telespectador. São 2 horas e 15 que não vê que tá passando o tempo. De tão bem feito. Para mim, isso é muito legal quando isso acontece. Isso mostra que o filme é muito bom. Não é aquele filme que a gente quer olhar que hora é, quanto tempo tem de filme, ficar pegando o telefone. Não, não. Tu acaba te envolvendo com os personagens. A construção deles é muito legal. Acho que faltou um pouco da gente entender um pouco do passado deles, porque a gente vê ali que eles dizem, que vocês têm dinheiro, vocês são pessoas vividas, são franceses morando aqui, são pessoas cultas, mas eles não abordam muito o passado. É só essas citações em alguns momentos. Mas com certeza é um filme que vale muito a pena ser visto por tudo que ele entrega, sabe? Acho que é uma ótima pedida aí pro fim de semana, quem tiver por Porto Alegre e quiser ir no cinema. É isso aí, gente.
mais um filme assistido, As Bestas. Em breve, a qualquer momento, voltamos com outro filme, outro lançamento da semana. Abração.